Bom, boa noite a todas e todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E nós estamos aqui então para o nosso último momento deste nosso precioso encontro, né? Riquíssimo encontro. E daremos início então à conferência de encerramento do terceiro Encontro Internacional de Direitos Culturais. Para dar início, vamos para a formação da mesa. Convidamos para presidi-la a professora mestra Manuela Queiroz Bacelar. A professora Manuela Queiroz Bacelar é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, do triênio 2004-2006, presidente da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, triênio 2004-2006, diretora executiva do Centro Industrial do Ceará, SIC, de 2005 a 2006, membro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará e do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Ceará, no triênio 2004-2006, autora de artigos científicos, palestrante em eventos jurídicos, tem experiência em direito civil, administrativo, processual, família e sucessões. Convidamos agora a nossa queridíssima conferencista, a professora doutora Inês Virgínia Padre Soares. A professora doutora Inês Virgínia é procuradora regional da República, graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, realizou pesquisa de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, sobre os instrumentos protetivos dos bens culturais aplicáveis à justiça de transição. Atualmente é pesquisadora do Laboratório Arqueologia e Ecologia Histórica dos Neotrópicos, do CNPq, e co-líder do Grupo de Pesquisa Arqueologia da Resistência do CNPq. Autora do livro Direito ao Patrimônio Cultural Brasileiro e coordenadora, juntamente com Flávia Piovesan, da coletânea Direitos Humanos Atual, livro finalista do Prêmio Jabuti 2014. Convidamos também para compor a mesa o professor Dr. Francisco Humberto Cunha Filho. Professor Humberto Cunha concluiu bacharelado em Direito pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor titular da Universidade de Fortaleza, além de membro dos conselhos editoriais de revistas científicas, tais como Pensar, Revista da Advocacia Geral da União e Políticas Culturais em Revista. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional e Direitos Culturais. É também atualmente o presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Então, para dar início, passamos a palavra à presidente da mesa. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao professor Humberto Cunha e parabenizar toda a organização desse nosso terceiro Encontro Internacional de Direitos Culturais. Falei ano passado aqui nesse auditório que o professor Humberto é o pioneiro, doutrinador no Brasil na temática dos direitos culturais. E repito esse ano que esse encontro é um marco, é uma conquista e deve ficar no calendário de eventos deste grupo que estuda os direitos culturais e também da Universidade de Fortaleza. Estou vendo ali Carolina, na pessoa de quem gostaria de saudar e cumprimentar todos vocês, que na verdade são amantes aqui dos direitos culturais. E para mim é uma alegria estar nessa mesa com a professora Inês Virgínia. Fui dizer para Humberto, professor, que era sua fã, aí nesse ano ele me colocou aqui para ser presidente da sua mesa. Fiquei super feliz. Professora Inês Virgínia é polivalente, né? Uma pessoa que estuda vários setores do direito e vários setores dos direitos culturais. E hoje ela traz essa palestra para a gente, uma conferência interessante, cuja temática é a proteção internacional dos direitos culturais em períodos de graves violações aos direitos humanos, né? Então, o título já nos traz de cara uma situação
muito emblemática. Então, se nós estamos vivenciando, ou se uma determinada nação, ou um determinado povo está vivenciando a supressão de direitos humanos, ou a violação de direitos humanos, nós pensamos imediatamente na supressão das liberdades, né? E como conviver com a proteção dos direitos culturais em períodos de supressão de liberdades, né? Mas eu penso que a professora não se limitará apenas a esse ponto, e será uma palestra bem rica. Estou ansiosa aqui para ouvir a professora Inês Virgínia. 40 minutos, professora? Professor Humberto, depois mais 40? Não, é só, não? Só uma fala de agradecimento. Então, 40 para a professora Inês Virgínia, e professor Humberto depois terá a palavra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite e dizer que é uma honra para mim muito grande estar aqui proferindo essa conferência de encerramento. Eu sei que esse convite se deve mais à amizade e à admiração recíproca que temos, eu por todo o grupo e o grupo também por mim, do que pelo que eu posso oferecer a mais, porque as palestras todas desses dias foram maravilhosas. Aprendi bastante. Se pudesse hoje fazer só um resumo das outras palestras, já seria assim, um encerramento muito eficaz, eficiente e rico. Cumprimento o público presente e eu vou começar essa apresentação lendo um poema. É um poema do Primo Levi, que é um sobrevivente do Holocausto, da Segunda Guerra. É um poema do Primo Levi e o título é Se Isto é um Homem. Vós que viveis tranquilos, nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais regressando à noite comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem, quem trabalha na lama, quem não conhece a paz, quem luta por meio pão, quem morre por um sim ou por um não. Considerai se isto é uma mulher, sem cabelo e sem nome, sem mais força para recordar, vazia os olhos e frio o regaço, como uma rã no inverno. Meditai que isto aconteceu. Recomendo-vos essas palavras, esculpi-as em vosso coração. Estando em casa, andando pela rua, ao deitar-vos e ao levantar-vos, repeti-as aos vossos filhos. Ou que desmorone vossa casa, que a doença vos entrave, que os vossos filhos vos virem a cara. Eu começo com essa poesia não para nos lembrarmos das atrocidades que são cometidas em todos esses momentos de grave violação, mas da nossa necessidade de lembrar desses acontecimentos e transformar essa lembrança numa expectativa de nunca mais, num compromisso de nunca mais, de que elas nunca mais se repitam. Então, minha fala hoje vai ser não de abordar os direitos culturais que foram atingidos durante o momento em que as graves violações de direitos humanos aconteciam. Não, eu vou falar do que podemos fazer, quais os direitos culturais sobrevivem e existem para cada sociedade poder lidar com esse passado de graves violações. Então, hoje eu tenho a tarefa de lhe suscitar algumas reflexões sobre que graves violações em massa aos direitos humanos influenciaram e influenciam a formação do acervo cultural de uma sociedade pós-conflito e, especialmente, pós-ditadura. Ao falar desse tema, quero lhes convidar a pensar no que vale a pena para cada um de vocês recordar e também o que seria tão importante para cada um de vocês a ponto de valer perder a sua vida. Eu tinha trazido uns slides e eu voltaria no fim com essas perguntas, mas mesmo assim eu deixo essas perguntas para vocês, porque foi objeto de um projeto de arte
feito por um artista alemão, e depois eu vou explicar o que era esse projeto. Então, ele lançava essas perguntas para as pessoas. Por que, para cada um de vocês, vale a pena morrer, perder a vida? E em outro projeto, ele perguntava o que para você vale a pena recordar? O que você elegeria? O que você colocaria como monumento? Essa construção da memória, desde a perspectiva do vencedor, integra a trajetória humana. Então, aqui a gente não está falando dessa construção da perspectiva do vencedor, a gente está tentando pensar numa perspectiva também dos vencidos, dos que não puderam contar a sua história no momento das graves violações, no momento de uma guerra e no momento de uma ditadura. E o exemplo disso, que acompanha a trajetória humana, é o caso contado em Odisseia de Homero, quando há a figura dos lotófagos, que são os comedores de lotos. Ulisses, quando está retornando à sua casa, ele encontra esses comedores de lotos, e ali, naquela plantação, o lótus fazia as pessoas esquecerem. Então, todos os estrangeiros que passavam por ali esqueciam do seu passado e não tinham mais vontade de voltar para casa. Com isso, não havia necessidade de ter uma guerra, de se matar aquelas pessoas, porque se eles não lembravam o que estavam fazendo, eles não apresentavam mais perigo. Então, o esquecimento, aí nesse caso, é uma forma quase que de morte, né? Porque ele não chegaria à sua casa, não encontraria sua família. Esse mesmo título, o Esquecer é Começar a Morrer, foi dado pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, que atualmente é membro da Comissão Nacional da Verdade, quando fez o prefácio do livro Memória e Verdade, a Justiça de Transição no Estado Democrático Brasileiro, que eu coordenei, uma coletânea que eu coordenei com a Sandra Kish em 2009. E eu achei muito impactante o título desse... ótimo. Eu achei muito impactante o título dessa apresentação dele, e naquele momento, aquele livro e aquele prefácio representavam também um movimento político para que a Comissão Nacional da Verdade fosse criada. Então, naquele momento, a gente dava o sentido de esquecimento como uma morte para a própria democracia. Ainda sobre a atualidade desse evento, em 2014, em janeiro de 2014, a relatora da ONU para os Direitos Culturais publicou um documento sobre a importância para os direitos culturais das memorializações, dos processos de memorialização. No ano anterior, a relatora para os Direitos Culturais da ONU, Farida Chaed, também tinha publicado um informe sobre a importância do ensino da história em sociedades pós-conflito e a importância de ensinar a diversidade. Depois eu voltarei a esses pontos, mas, além dos 50 anos do golpe, no plano que celebramos, entre aspas, relembramos nesse ano no Brasil, há também no plano internacional, exatamente na área de direito cultural, uma discussão latente, atualíssima, no mesmo sentido do terceiro IDC. Então, eu acho que foi muito oportuno esse tema nesse ano. Esses documentos, eu trouxe nos slides o número do documento e podem ser encontrados no site da ONU. Por fim, antes de começar a passar os slides, eu queria destacar que, quando a gente pensa na formação de um acervo cultural, a gente sempre pensa em algo bom, agradável, que a gente pensa numa música, como a gente estava ouvindo, a gente não pensa num acervo cultural a partir do horror, do que há de mais inumano no ser humano. E esse é o desafio
de tratar esse tema e de mostrar que é possível também a gente exercer o direito cultural a partir de acontecimentos tão trágicos. E essa contradição, eu alego que é aparente, porque, na verdade, a gente pode parafrasear a música dos Titãs, que diz: miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferenças. Nessa palestra, a minha versão é: o sofrimento causado pelas violações aos direitos humanos é igual em qualquer canto, mas a riqueza são as diferentes respostas encontradas para lidar com esse legado de violência e sofrimento. E é inegável que a importância dos direitos, bens e valores culturais para a formulação dessas respostas. E é disso que a gente vai tratar agora. Eu acho que... Aí a gente pode ir para o primeiro. Mas que graves violações dos direitos humanos têm um impacto mais evidente no âmbito dos direitos culturais? Essa pergunta foi me feita pelo assessor de comunicação do evento e eu já tinha preparado uma parte bem grande da palestra e eu fiquei pensando, eu levei um susto um pouco, fui provocada por esse questionamento, porque para mim parecia bem claro quais eram os direitos culturais mais afetados, mas não é tão claro, porque quando eu fui dar a resposta, eu mesmo fiquei pensando como responder de forma bem objetiva. Então, a primeira resposta que eu trago para essa discussão é que os direitos culturais integram os direitos humanos, já que eles são indivisíveis, sociais, econômicos, culturais, políticos e civis. E também é preciso fixar o conceito de graves violações aos direitos humanos para entender quais os direitos culturais são afetados são mais impactados quando há situações de graves violações aos direitos humanos. Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, estamos diante de um crime contra a humanidade quando comete-se um ato inumano em sua natureza e caráter, quando esse ato é cometido como parte de um ataque sistemático ou generalizado, quando esse ataque corresponde a uma política que não necessariamente deve ter sido adotada de maneira formal e quando o ataque é dirigido contra a população civil. Os outros tribunais internacionais também repetem, com algumas diferenças, esse mesmo conceito de crimes contra a humanidade. Por que é importante esse conceito para o direito? Porque os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. E esse é um ponto muito importante também para o Brasil e tem sido o ponto... dos principais entraves, dos principais obstáculos para o processamento das ações criminais que o Ministério Público tem proposto, no caso dos crimes da ditadura brasileira. É a questão da imprescritibilidade ou não. E para se discutir se o crime está prescrito ou não, a gente precisa introduzir no Brasil algo que na Argentina e no Chile já está totalmente introduzido e consolidado nos tribunais, de que esses crimes praticados na ditadura brasileira foram crimes contra a humanidade. E o que é um crime? Aqui no primeiro item, comete-se um ato inumano em sua natureza e caráter. O que é considerado um ato inumano? Junto com essas outras características, o ato inumano é um homicídio, um sequestro, a ocultação de cadáver, o desaparecimento forçado, a tortura, o estupro, a perseguição por motivos religiosos, raciais, políticos ou de orientação sexual. Aqui eu trago outra frase para ilustrar bem o que são esses crimes, esse ato inumano. Foi falada por Elie Wiesel, e porque está todo... Elie Wiesel, ele foi Prêmio Nobel da Paz em 1986 e produziu 57 livros sobre seu testemunho sobre os campos de concentração nazista. E ele diz: eu não contei algo do meu passado para que vocês o conheçam, mas sim para que vocês saibam que vocês nunca o conhecerão.
E essa frase tem, primeiro, claro, a mensagem, novamente, da necessidade de medidas de não repetição, de garantias de não repetição. A gente tem que conhecer esse passado para que ele nunca mais aconteça. Isso parece um mantra nessa área de direitos humanos e de justiça de transição, mas é muito importante que nunca mais aconteça. E o outro sentido que eu vejo nessa frase também é que, por mais que as narrativas das pessoas que foram submetidas a esses atos inumanos, que sobreviveram, por mais que elas contem, há uma parcela enorme do indizível. E esse indizível é algo que a gente tem que incorporar quando a gente for lutar pelos nossos direitos culturais, nessa seara. Então, quais são os direitos culturais que eu selecionei para falar hoje dessa palestra? É o direito ao luto, o direito à verdade, o direito à memória, o direito à informação e o direito à liberdade de expressão. Eu pensei se eu colocava... Eu vou começar pelo direito ao luto, porque o direito à verdade... Eu tive uma dúvida se eu trazia o direito à verdade como um direito cultural ou se a gente podia pensar mais no direito a saber a verdade, não o direito à verdade, mas a gente discute daqui a pouco. O direito ao luto está relacionado principalmente com os desaparecimentos. Não há nada mais desumano para os entes queridos do que não terem os restos mortais do seu parente para enterrar, para fazer o funeral, para saber realmente que ele morreu. Essa materialidade que foi ontem exposta pela professora Melissa, na palestra dela, quando encontra uma camisa e diz, olha, essa camisa era dele, ele desapareceu, mas ficou isso. Está dentro também do direito ao luto. Então, o direito ao luto é o direito, primeiro, de enterrar os seus mortos, mas também de saber o que aconteceu com eles. Qual a circunstância da morte? Como, quando, onde, por quê? Onde foram despejados esses restos mortais, em que circunstâncias. E a gente vê agora no Brasil, com alguns poucos depoimentos dos torturadores na Comissão Nacional da Verdade, nas comissões da verdade local, como é importante, por mais que seja doloroso saber, como é importante saber que o Rubens Paiva foi arrancado todos os dentes dele e todas as formas de identificação daquele corpo. A família, eu acho que fica mais tranquila depois que sabe dessa informação. Então, o luto tem esse significado e está muito ligado ao direito à verdade. O direito à verdade foi uma construção exatamente dos direitos humanos. Ele agora, no Brasil, desde 2011, ele é um direito normatizado, ele está na Lei 12.528, de 2011, que é a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. No artigo 1º, ele fala expressamente do direito à verdade. Então, mas a Corte Interamericana já vinha tratando do direito à verdade por todas as demandas, principalmente da Argentina, que acabou formulando uma teoria para dar corpo a esse direito, que vai além, talvez, do direito de saber. É um direito, talvez a palavra verdade seja uma palavra muito mais forte. E, para a gente do direito, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente se acostuma que a verdade é só o que está nos autos. Então, a gente se acostuma com meias verdades. Muitas vezes, a gente se acostuma com a verdade muito formal e muito restrita. Uma verdade que a gente sabe que ou não é toda a verdade, ou que não supre o direito à verdade até. Então, é um desafio para os juristas pensar qual é o significado do direito à verdade, principalmente depois
da Comissão Nacional da Verdade. Ela foi embora, mas a lei está aí. É uma lei, ela foi embora, ela vai acabar os trabalhos e a lei vai ficar com um direito a mais para podermos brigar para que seja efetivado. Em outras searas também, não só em relação aos desaparecidos políticos, mas em outras tantas situações em que se exige o direito à verdade. E esse direito à verdade é considerado pela ONU, no documento de 2011, que fala do combate à impunidade, como um direito inalienável dos povos e inclui também o dever do Estado de recordar. O direito à memória está nesse contexto, talvez seja o direito que a gente que estuda direitos culturais mais conhece, mais sabe dar corpo, a gente consegue trabalhar muito bem com o direito à memória. Eu acho que, por isso, talvez a gente tenha um campo muito profícuo para pensar em memoriais, em musealização, em monumentos, porque a memória, para a gente, já é um conceito muito mais fácil e é interessante que os autores estrangeiros, muitos falam, o direito à memória e à verdade é uma luta de direitos humanos, mas toda a teoria, todo o suporte vem dos direitos culturais. Então, a gente tem esse desafio, nós que estudamos os direitos culturais, de fornecer esse suporte e manter um diálogo fácil com os ativistas e os profissionais que trabalham com direitos humanos. A gente não pode ficar fechado na nossa matéria, porque nós temos o conhecimento mais profundo desse assunto. Porque quando nós estudamos memória, nós podemos pensar num tombamento, que pode ser uma figura muito estranha para um ativista de direitos humanos. Ele não entende como é o tombamento, principalmente um estrangeiro, então, que essa figura é só brasileira, mas a gente pode dar um suporte muito grande no que tange o direito à memória. O direito à informação é essencial para todas as lutas de direitos humanos. No Brasil, o Brasil chegou tarde na Lei de Acesso à Informação. Ele quando o Brasil publicou sua lei, em 2011, publicou junto com a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, mas já existiam muitas leis, dezenas de leis pelo mundo sobre acesso à informação pública. O Brasil tem um artigo muito importante nessa lei, que copiou da lei mexicana, que diz que todas as violações de direitos humanos não podem ser, as informações sobre as violações de direitos humanos não podem ser sigilosas. Então, esse artigo é um artigo importante que a gente pode explorar bastante e que já repete exatamente a lei mexicana, mas que a gente pode expandir mais do que o que tem se aplicado lá. Eu procurei saber antes de vir, com alguns colegas que estudam especificamente direitos humanos no México, e eles dizem que esse artigo não tem tido uma eficiência tão eficácia tão grande, assim, ele não é tão aplicado lá, não teve uma repercussão tão grande como eu quero dar aqui. Mas aí aqui eu ainda não tenho notado esse artigo, que é o artigo 21, parágrafo 1º da lei, sendo tão aplicado. O direito à liberdade de expressão é um direito que eu vinculo aqui. A gente pode falar de direito à liberdade de expressão com facilidade. A restrição, a afronta ao direito de liberdade de expressão durante as ditaduras e as guerras e qualquer regime autoritário. Mas a liberdade de expressão, depois das situações de guerra ou de ditadura, vem principalmente com acesso aos arquivos, eu acredito. Eu acho que o acesso aos arquivos é muito importante, a valorização desse acervo documental. E a gente ainda está
caminhando nesse sentido. A gente tem, desde 1990, o governo abriu a maioria dos arquivos públicos, os arquivos da repressão, mas as Forças Armadas não colaboram na abertura dos seus arquivos. A afirmação é que os arquivos do período da ditadura foram destruídos, incinerados, sendo que, mesmo naquele momento, havia a obrigação de fazer um documento informando que se tinha procedido à incineração dos documentos. Esse documento também não existe. Então, será que eles foram mesmo destruídos? E se eles foram destruídos, eles não foram destruídos legalmente. Então, qual é a consequência disso? Porque nós temos um direito, dentro da liberdade de expressão, um direito a ser informado, a saber o que está ali, né? Então, o direito à informação, o direito à liberdade de expressão estão prejudicados no momento, principalmente, eu acredito, pela a postura que as Forças Armadas adotam. Não só por isso, mas também por isso. Eu trouxe alguns casos de preservação da memória histórica, não sei se já... O direito a saber, eu destaco esse documento da ONU, esse informe sobre ensino de história nas escolas. É muito interessante porque o documento destaca exatamente a necessidade de ensinar na escola também a história dos vencidos. Nós temos uma lei sobre a necessidade de ensinar a história africana nas escolas, e é uma lei muito, muito mal aplicada, muito pouco aplicada. Ela não conseguiu ainda atingir o seu objetivo. Tanto que a própria relatora da ONU, essa mesma relatora que fez agora esse documento, esse informe, Farina Shahed, quando veio ao Brasil em 2009, voltou destacando exatamente a necessidade de que essa lei tivesse uma efetividade. Agora, em 2010, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e um dos pontos da condenação é que as Forças Armadas tenham cursos de direitos humanos para capacitar o seu pessoal, o seu corpo. E as Forças Armadas têm uma postura muito resistente em relação a esse ensino. É um dos pontos que vai ser colocado nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, porque a Comissão Nacional da Verdade agora está na fase de produção do seu relatório final. E eu tive a oportunidade de participar com a Flávia Pelvezan, produzindo sugestões de recomendação, que hoje eu tive a notícia que vão ser incorporadas ao relatório, e nós destacamos 4 pontos exatamente sobre a necessidade de mudança de postura das Forças Armadas em relação ao ensino de direitos humanos, a incorporação do tema dos direitos humanos na formação do seu corpo. Porque esse foi um ponto que o Brasil foi condenado, e não há possibilidade do Ministério da Defesa, que é um ministério coordenado por um civil, alegar que já pratica, já ensina direitos humanos para o seu corpo, porque que direitos humanos as Forças Armadas ensinam? E nas escolas militares, a gente vê que ainda há algumas referências nas escolas militares de um ensino bem distorcido, acho que ainda com a menção à Revolução. Essa menção à Revolução de 64, inclusive nesse ano, no calendário do Banco Itaú, estava mencionado. E eu tenho aqui o Maurice Politi, que foi um dos ativistas, fez o Itaú recolher, provocou o Itaú para que recolhesse todos os calendários que tinham sido produzidos, que tinham essa marca no 31 de março, como revolução. Então, o ensino é um ensino da história, não pela perspectiva dos vencedores,
mas também contemplando a diversidade e os vencidos, vou colocar entre aspas, é uma preocupação mundial que está colocada nesse documento da ONU. Aqui, né? Aqui eu vou passar rapidamente a Declaração Universal de Direitos Humanos, destaca no artigo 27 que toda pessoa tem o direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, que todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção artística. Aqui eu destaquei, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o direito de participar da vida cultural. Por que eu estou destacando isso? Porque quando a gente fala quais os direitos culturais que sobrevivem e que podem ser exercidos numa sociedade pós-conflito ou pós-ditadura, a gente está falando exatamente na participação na vida cultural. A relatora da ONU também produziu, a mesma Farina Shahed, produziu um importante documento, eu acho que foi o primeiro, depois que essa relatoria foi criada, porque por que a ONU cria relatorias especiais? Quando ela acha que um assunto não está devidamente valorizado, não está, ainda precisa de uma luz extra, de lançar luz sobre aquele assunto. Então, os direitos culturais, dentro dos direitos humanos, foi um tema escolhido para que tivesse uma luz a mais. Então, num dos primeiros relatórios que a Farina Shahed faz sobre os direitos culturais, ela destaca, faz um documento só para falar do que é o direito a participar na vida cultural. E ela diz que, além da cultura que ela chama erudita ou alta cultura, há também a necessidade de participar do cotidiano, que a vida cultural é o cotidiano, é o que a gente faz todo dia, é a cultura produzida pela comunidade. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos tem uma seção sobre direitos das minorias étnicas, linguísticas e religiosas. Artigo 27. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 26, fala que a obrigação dos Estados-partes de adotarem medidas contidas na Carta da Organização dos Estados Americanos para atingir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas e sociais sobre educação, cultura, ciência e cultura, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativas ou por outros meios. Aqui também a doutrina fala da proibição do retrocesso. Vocês vão ter que procurar as imagens na internet. Então, esse monumento, o Olho que Chora, é um monumento bem bonito. Eu não vou poder explicar, porque assim, isso é uma experiência mais que artística, essa, porque não tem vocês vão ter que imaginar, quem ainda não viu. É uma pedra como se fosse uma água caindo. No Peru, esse monumento, em Lima, construído em memória das vítimas da violência desencadeada pelo terrorismo que atormentou o país nos anos 80 e 2000. Foi declarado patrimônio cultural peruano em 24 de agosto de 2013. Esse monumento é vítima de várias depredações, de vários ataques. Desde que ele foi colocado, mesmo com certa vigilância, ele sempre é atacado, porque há realmente uma briga, a memória, a escolha desses monumentos, dessas homenagens, não é uma escolha neutra. Há sempre uma guerra de memórias, há uma escolha política. Aqui tem... Ali eu pulei outra imagem, que é uma imagem... Essa imagem aqui é uma imagem de Recife, que é a capa do livro da Rebeca Atêncio. Ele no pau de arara, que é uma imagem muito bonita, e a Rebeca colocou na capa do livro dela, e foi o primeiro monumento construído em homenagem aos mortos desaparecidos. Eu gosto muito daquela imagem, porque é uma imagem muito clara. Não dá para interpretar outra coisa que não seja uma pessoa
torturada, não dá para pensar em outra coisa. Eu gosto das imagens mais claras. Ligado ao direito à informação, ao direito a saber, à liberdade de expressão, mas principalmente o direito à informação, há o programa Memória do Mundo da Unesco, que é um programa muito interessante também, que vale a pena para quem gosta desse tema de arquivos pesquisar, porque ele tem vários acervos declarados como Memória do Mundo. Sempre tem que ser acervo documental, em papel. Acervos materiais, pode ser de fotos, mas sempre que tem um suporte físico materializado, assim, que possa ser. Difere de outro programa que é do Patrimônio Oral da Unesco. Esse é de acervos documentais, podem ser fotográficos. Então, o Brasil concorreu levou a sua candidatura em 2011 com um projeto com o título Rede de Informações e Contra-Informação do Regime Militar no Brasil, de 1964 a 1985, e foi escolhido como Patrimônio Documental da Humanidade. Foi registrado nesse programa Memória do Mundo. Foi possível o Brasil ter essa candidatura porque antes já havia o projeto Memórias Reveladas, que é um projeto que está administrado atualmente pelo Arquivo Nacional e é ligado à Presidência da República. Nesse projeto Memória Revelada, todos os acervos de documentos da repressão dos arquivos estaduais que integram o programa, porque é voluntário essa integração, estão dentro desse projeto Memórias Reveladas. Esse material é digitalizado e ainda eles não encontraram. Eu fui 2 anos do Conselho Consultivo do projeto Memórias Reveladas e ainda não é fácil pesquisar nesses arquivos do Memória Revelada. A gente entra lá e há uma certa dificuldade na página, mas é uma preocupação desde o começo, desde que foi instituído, pelo menos, o Conselho Consultivo, de que os dados ficassem mais acessíveis, e eu acho que é uma questão de tempo, vai conseguir. E outra coisa interessante desse projeto da Unesco, Memória do Mundo, é que é algo político também. O Brasil escolhe, dentro das propostas que recebe, qual a candidatura que ele vai encampar, qual é que ele vai brigar pela candidatura. Então, primeiro são escolhidos candidatos dentro do Brasil. Então, você pode ter um título de Memória do Mundo, seção Brasil. Depois você vai e concorre Memória do Mundo, América Latina e Caribe. Depois, se o seu acervo é forte para se candidatar ao título de Memória do Mundo Mundial, é que o governo brasileiro decide levar. Então, os temas são bem variados e nunca tinha tido um tema ligado a acervos de repressão. Foi a primeira vez e novamente, talvez, inspirado na Argentina, que já tinha os seus documentos, já tinham ganho esse título de Memória do Mundo. A Guatemala também já tinha tido. Houve uma discussão na própria Unesco se esse tipo de documentação merecia ganhar o título, não no caso do Brasil, nas outras anteriores, se esse tipo de documentação merecia ganhar o título de Memória do Mundo ou não. E aqui eu falei do informe da relatora, e tem esse outro documento que é muito rico, se vocês quiserem ter uma noção geral, porque ela traz muitos exemplos dos processos de memorialização no mundo, principalmente depois da Segunda Grande Guerra. Ela traz os exemplos chaves que a gente estuda quando estuda os processos de memorialização. É o documento ACR, HRC/25/49 de janeiro de 2004. E lá a Farida Chahed
coloca algo que, essa frase eu gostei bastante, que ela diz: apenas as pessoas, não os monumentos, podem resistir ao surgimento do fascismo. Aqui eu trago outra questão que é muito discutida também no tema da memorialização dos monumentos, é como administrar um legado arquitetônico com conotações simbólicas fortes, após a queda de um regime opressor. O novo governo democrático deve destruir, conservar ou transformar esse legado. Eu tive a oportunidade, em maio, de ter uma reflexão conjunta, a gente, num sábado, com os amigos do Grupo de Direitos Culturais, aqui da Unifor, e eu trouxe o exemplo do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele foi destruído, mas tem algumas partes do muro que se preservam da forma que era. O muro espera-se que ele tombe naturalmente, porque ele não vai mais ser preservado. Outra parte do Muro de Berlim foi pintado com grafites e dá um ar moderno para a cidade. E a maioria do muro foi destruída, mas fica a marca de onde era o muro. A cidade toda, você vai andando pela cidade e é muito impressionante que você vai vendo onde a cidade era dividida. Você pensa ali, aquela cidade ali passava. Então, qual é a melhor forma de fazer? Destruir, conservar ou transformar? Essa discussão é uma discussão nossa também no Brasil, porque uma das questões que das metas no terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos era exatamente que trocasse o nome das ruas e de homenagens e de escolas, qualquer homenagem que se fosse feita a ditadores, torturadores do período da ditadura, né? Da última ditadura. Eu acho que da última, porque Getúlio Vargas continua homenageado, não é, professora? Muito homenageado. Então, eu acho que quando se a gente conseguir tirar dos últimos ditadores, eu acho que já avançamos bastante. E essa discussão é atual também. A gente deve fazer o quê? Tirar o nome, conservar e colocar outra placa do lado, antiga, Costa e Silva, atual, e escolhe o nome de alguém que resistiu, ou não faz isso, coloca. Então, assim, é uma discussão ainda muito atual e muito polêmica até, porque muitas comunidades, se você vai discutir isso com a comunidade, muitas comunidades não querem trocar o nome da sua rua. Elas já se acostumaram, elas têm outra ideia, elas têm outra memória afetiva, outra ligação afetiva com aquele nome, inclusive, né? Então, mesmo quando se conta toda a história, quando se diz, então, que precisa ser trocado, que não tem sentido que seja aquele nome, a comunidade, se for votar, ela vota para que se continue. Em algumas situações, em São Paulo, a gente teve uma situação recentíssima de uma escola que se chama Filinto Miller, e que é em frente a outra, 3 quarteirões de outra, Olga Benário. E foram na comunidade, conversaram e tudo. Não queremos trocar o nome da escola. E explicaram quem era ele, tudo, e não se troca. Então, na Espanha, a gente tem o Vale de los Caídos, que é exatamente uma homenagem, tem um mausoléu do Franco, é uma visita até turística, quem vai a Madrid faz essa visita turística, e é um mausoléu em homenagem ao ditador. E há uma discussão muito grande do que fazer, porque em Madrid essa discussão é muito forte, porque a Espanha tem uma lei, a Lei da Memória Histórica, de 2007. E nessa lei se diz que os monumentos a ditadores, às pessoas ligadas à ditadura, devem ser retirados. Eles não devem ser destruídos, eles devem ser retirados. É bem diferente, não se aceita a destruição. E na lei, ela remete... É bem interessante essa lei, a gente pouco estuda essa lei, mas essa lei tem muita proximidade com a nossa e com o nosso tema de patrimônio cultural, porque ela faz várias... ela remete muito à lei à preservação, às normas de preservação do patrimônio cultural. Toda hora a lei diz isso vai ser regido da forma que é regido o tema da preservação.
Então, assim, sem imagem fica difícil. Aqui é outro mausoléu do antigo dirigente comunista. E aqui eu trago um pouco do papel dos artistas. Que ontem o professor Seligman falava que tinha uns monumentos feios, né? E essa forma do monumento é fator crucial para determinar sua repercussão social. E muitos artistas têm trabalhado na combinação da estética e da ideologia. E aí eu trazia um exemplo que eu tinha gostado bastante, assim, que é bem emblemático nessa... Mas eu vou tentar explicar e depois vocês procuram a imagem na internet. É de Jossen Guess, junto com a sua esposa à época, Esther Savele Guess, em Hamburgo. É o seguinte, ele fez... os obeliscos geralmente são para homenagear heróis. E ele fez um antimonumento. Em 86, ele fez um obelisco de 12 metros, todo de placas, que você podia escrever qualquer coisa, ou seu nome, ou qualquer coisa, contra o fascismo. E, quando o monumento era escrito até 2 metros, ele enterrava. Ele era de 12 metros, e aí ele enterrava, e até que ele sucumbiu e ficou só a marca do monumento. É muito interessante, porque a justificativa que ele dá é que nós apenas nos recordamos daquilo que nós nos esquecemos. Então, é bem contraditório. E a arte aí vem para... Agora, aqui são as imagens que tinha disso. Eu acho que eram as imagens. E a pergunta que eu fiz para vocês no começo também foi outro projeto desse mesmo artista alemão, vou recordar, em um projeto de 95 que ele fez numa cidade da Alemanha. Ele precisava fazer um monumento, pediram que ele fizesse um monumento aos vencidos na guerra, e ele perguntou para a população: que tipo de monumento você faria, o que você recordaria, e deu esse questionário para a cidade toda, para a comunidade, para eles responderem. Depois ele recolheu todas as perguntas, as respostas, e escreveu o nome, fez uma placa com o nome de todas as pessoas que tinham respondido, para que todas as vezes que cada uma delas passassem pela placa, lembrassem do que valia a pena para elas recordar. Aquele era o monumento. No outro caso, o que valeria a pena para você perder a vida, dar sua vida, por que você lutaria, que é um pouco da pergunta que o Politi trouxe ontem para a gente, você resiste a quê? Era uma cidade na França que tinha sofrido graves violações à comunidade nas 2 guerras, e se queria fazer uma homenagem, restaurar um monumento que já existia na cidade. E ele fez essa pergunta, o que você daria sua vida, e as pessoas responderam, e ele, sem identificar as pessoas, pegou mais ou menos 7 linhas de cada resposta e colocou ao lado do monumento, assim, ao redor do monumento, e deixou aquele monumento que era para ser restaurado da forma que estava, e era como se fosse uma forma de atualização do monumento. Eu trago esses exemplos para ver como a gente pode aproveitar essas experiências e pensar na pouca memória que nós temos aqui no Brasil. Trago esses exemplos também para destacar a importância do Estado em incentivar essa reflexão e promover concursos ou alguma forma de captação coletiva de ideias. Eu falo em concurso porque me lembro também, além desses casos, esse caso, o artista foi escolhido, esse caso do alemão, ele foi escolhido para fazer essas obras. Mas há vários
casos na Alemanha mesmo e nos países europeus que há concurso para se escolher qual o melhor monumento. Na Argentina, houve um concurso muito interessante, num caso que a Melissa trouxe ontem, sobre concurso para o melhor projeto de pesquisa arqueológica no Clube Atlético. Então, esses concursos, a gente não tem ainda familiaridade no tema pelo menos da justiça de transição, a gente ainda não tem essa familiaridade. Quem sabe se na Comissão Nacional da Verdade não saem algumas recomendações na parte da cultura para que se faça esse tipo de coisa, porque eu acho que a arte talvez seja uma comunicação mais fácil, mais direta, que é com todos que viveram esse período, mas também com os que não conhecem esse período, né? Ontem o professor Seligman falava de 50 filmes, eu acho muito pouco, porque a Argentina publicou um catálogo há um tempo atrás e já tinha 400 filmes sobre o assunto. Então, eu não sei se a gente tem uma produção ainda muito pequena em arte pós-ditadura. Assim, no período da ditadura, a gente tem muitas músicas, a gente consegue identificar as músicas que foram censuradas e que depois fizeram sucesso, mas nos outros campos a gente ainda tem muito o que fazer. E, por fim, a última questão é que muita gente pergunta assim, mas ainda vale a pena gastar energia com isso? Tanto tempo, já passou tanto tempo, né? Que memória mais tardia é essa, né? Faz 30 anos que nós estamos na democracia. E há um mês atrás, na Alemanha, acabou de ser inaugurado um memorial em homenagem às vítimas do nazismo que eram deficientes físicas. Foram uma das primeiras que foram exterminadas por serem deficientes físicas. E então não é tarde porque muito mais tempo acabou a Segunda Guerra e ainda muito se faz para que as coisas nunca mais, essas atrocidades nunca mais aconteçam. Então eu agradeço essa oportunidade dessa reflexão, Humberto, que no fim, Humberto e Manuela, é uma reflexão sobre nós mesmos, é uma reflexão sobre as nossas limitações, a limitação do ser humano, né? E a capacidade do ser humano não só de sobreviver às atrocidades, mas também a capacidade do ser humano de ser tão cruel com o outro, né? Então a gente reflete sobre isso e pensa nas melhores formas das próximas gerações não passarem não precisarem discutir isso, talvez. Então eu agradeço. Muito obrigada. Professor Inês, eu agradeço o brilhantismo da sua exposição. As imagens não fizeram falta. Foi até um exercício para a gente de imaginar como é que seria tal ou qual monumento. E é muito interessante o conteúdo da palestra, porque mostra a capacidade dos povos de se transformar, né? Como conferir significado às lutas, aos sofrimentos, aos desaparecimentos de pessoas, ao próprio direito ao luto, que a professora falou. Quer dizer, como é que eu confiro significado a isso, como eu empacoto isso para as próximas gerações, né? E aí me veio também que papel fundamental tem o ensino formal no estudo, nas aulas de história. Que história vai ser contada? Que história foi contada? Que história será contada? Então, passa também pela capacidade de escolha que nós temos, e o momento é super oportuno, porque nós estamos à beira de um segundo turno, e numa democracia, essa responsabilidade volta para a gente, né? Quer dizer, o poder político volta de novo no nosso colo, e o poder político vai ser exercido por nós novamente, e quem nós vamos escolher para escolher por nós? E aí entra toda uma outra discussão sobre a crise da democracia representativa, enfim, que não pertence aqui a essa seara. Mas também eu não poderia deixar de dizer que, nos lindos mares dos direitos culturais, o direito ao patrimônio é a praia que eu mais curto e mais gosto de frequentar. E ando muito com esse livro aqui da professora Inês Virgínia, que
eu adoro e recomendo para quem gosta desse tema, desse subtema dos direitos culturais, que é direito ao, entre parênteses, do patrimônio cultural brasileiro, que é espetacular, uma leitura maravilhosa. E como a gente viu aqui no final, esse significado, essa atribuição de significado aos acontecimentos históricos de violação de direitos humanos, poderem se materializar em monumentos, em praças, em, como ela falou, em suportes físicos e, às vezes, até em suportes imateriais, né? Suportes imateriais, ou pelo menos a imaterialização, né? Suportes imateriais fica meio paradoxal, mas, enfim, é como a gente consegue atribuir esse significado e, de repente, eu ter um patrimônio e esse patrimônio vira um direito a que eu tenha acesso a ele e eu fico nessa dança do direito, nessa costura que o direito faz nas nossas vidas. Mas queria agradecer de novo a professora Inês e abrir para 3 perguntas. Quem quiser fazer perguntas aqui para a professora Inês, ela gentilmente vai responder, por favor. E estou muito satisfeito de ter participado não só do encontro, do terceiro encontro internacional de direitos culturais, e saber que é prazeroso que as minhas aulas de história tenham ficado, de certa forma, nessa sua brilhante exposição, que, no mais das vezes, tenta ligar a questão da violação dos direitos humanos com a questão dos direitos culturais e, como a Manuela colocou muito bem, da preservação dessa memória, né? É bem rápido a minha colocação. É apenas para dizer que eu faço parte do grupo de trabalho de ensino de História da Associação Nacional dos Professores Universitários de História e que a diretoria, desde o ano passado, moveu uma moção de repúdio, né, e encaminhou o documento ao Estado-Maior das Forças Armadas, ao Ministério da Defesa, porque ainda hoje, nas escolas dos colégios militares, eles têm material didático próprio, certo? E ainda fazem referência à Revolução de 64, certo? Isso é uma coisa que, como você disse, o tema dessa memória é muito presente na nossa vida. E a gente tem que fazer algo para discutir essa questão, né? Até bem pouco tempo, antes mesmo, né, a democracia é muito recente, se fazia no dia 31 de março, nos quartéis, nas escolas militares, a chamada Ordem do Dia, onde se exaltava, né, o movimento, como sendo um movimento revolucionário, né, de 64. Então, eu acho que a historiografia tem dado uma contribuição muito significativa, no sentido de que tenta redimensionar esse passado, mas, como falou muito bem a Manuela, quer dizer, que história, passados 50 anos, né, do golpe civil-militar de 64, que a história nós ainda estamos ensinando para as atuais e futuras gerações de brasileiros. Essa seria a minha colocação. E uma outra coisa, mais uma pergunta, quando você coloca o dever do Estado de recordar. Eu gostaria de saber se esse dever do Estado de recordar, que documento você apenas citou, também está contido nos documentos internacionais da ONU em relação ao direito à verdade e ao direito à memória. E parabéns. Conjunto de princípios de luta contra a impunidade. É um documento de 2005 e foi produzido um relatório. Por esse nome já dá para encontrar no Google, porque tem um autor específico, mas e no documento ele cita exatamente assim, tem um parágrafo que diz: a verdade é um direito inalienável dos povos, cabendo fala mais alguma coisa e acaba com a frase: cabendo ao Estado o dever de recordar. Então, o Politi sabe qual é? Só queria lembrar que no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, no eixo 6, Direito da Memória e Verdade, a diretriz 24 do eixo 6 diz especificamente: cabe ao Estado estimular a criação de memoriais, então, como política pública. Não foi muito adiante, mas alguma coisa se fez durante os últimos anos com
os memoriais que citou o Márcio ontem, aqueles memoriais, 27 memoriais Não, em todo o e país. esse documento de 2005 é bem citado quando se fala do direito à verdade, mas é interessante que quando a relatora de direitos culturais, a Farina Chaed, faz esse documento de 2014, uma das bases, um dos considerandos é exatamente também esse documento da luta, Princípios da Luta contra a Impunidade, o título do documento, assim, básico que a gente encontra pela internet. Mas é interessante pensar qual a dimensão desse dever do Estado de recordar, porque se o Estado tem o dever de recordar, a gente tem o direito de exigir que ele recorde, né? E essa é uma questão. Por exemplo, a pergunta que eu fazia ontem para a Melissa, como a Argentina faz as pesquisas arqueológicas, vocês pedem para fazer? Não, o Estado chama, porque está dentro do... O Estado convoca as pesquisas, né? Então, há esse dever. Oi, Inês, adorei a sua palestra e eu estava pensando na lista de direitos que você enumerou e eu acho que faz falta um direito à justiça. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você acha que é um direito que deve existir e quais são as implicações. Eu tenho feito um corte mais da área... Talvez uma cabeça de advogado, a área do direito criminal e direito civil, assim. E no Brasil, assim, na doutrina estrangeira, quando se fala em direito à justiça, se pensa logo na justiça criminal, claro, na punição desses torturadores. Aqui, por a gente ter uma possibilidade de tutela coletiva, de proteção coletiva, de instrumentos processuais que protegem os direitos de forma coletiva, a justiça é muito mais ampla. Então, a gente, ao invés de falar no termo justiça para a justiça criminal, a gente divide nesse tema justiça para a justiça criminal e trata depois dos direitos culturais. Eu acho que é mais uma divisão. Talvez, retoricamente, fosse importante colocar sempre o direito à justiça, mas eu não sei se, quando a gente coloca o direito à justiça no Brasil, para um público, para uma plateia de advogados, eu não sei se a gente vai vincular imediatamente a justiça de punição dos torturadores. Eu não sei, talvez fosse importante ter colocado. Eu acho que eu fiz mais uma divisão metodológica, porque quando a gente fala em direitos culturais, eu não teria como entrar no direito à justiça criminal. Só o único ponto que eu toquei nisso foi quando eu falei da documentação Direito à justiça que ela fala, direito de acesso à justiça. Não é direito de acesso à justiça, porque causaria uma confusão metodológica, porque Uma decisão justa que não é também uma decisão justa. O que a doutrina estrangeira, os pesquisadores estrangeiros, quando eles falam de direito à justiça nesse tema, se fala no direito de ter as pessoas que praticaram os crimes punidas. É isso que se fala quando fala de direito à justiça. Então, talvez esse termo direito à justiça seja um termo muito da área da justiça de transição. E aí, como eu pulei essa parte, eu acho que foi mais uma questão metodológica. Mas, claro, que no tema da justiça de transição, a gente, quando você fala de direitos culturais, você fala de alguma forma. Estou perguntando isso, em parte, porque a gente vê alguns exemplos de grupos que usam a cultura, né, como uma forma de justiça simbólica, né? Na falta de justiça, fazem intervenções culturais. Vocês estão pensando em aparecidos políticos ou em grupos na Argentina, os próprios esculachos aqui no Brasil. Aí, isso eu não sei, porque eu trato esse tipo de atuação como uma responsabilização pública. Assim, nos meus textos, na minha pesquisa, eu falo responsabilização pública, aí a responsabilização criminal, que está ligada à justiça. E esse outro
E esse outro tipo de movimento, eu ainda não encontrei um nome para ele, eu chamo de responsabilização pública. Porque se eu chamar de direito à justiça, vai ser confuso. Não vai ser simples para os cientistas políticos, os outros que pesquisam, mas vai ser confuso para a área jurídica. Eu não sei se as outras pessoas da área do direito concordam comigo, mas mas esse termo, esse tipo de movimentação, assim, os escrachos também dos jovens que vão para a casa das pessoas, dos torturadores e apitam, aquilo eu não acho que aquilo é acesso à justiça, até porque o lema deles é: enquanto não houver justiça, há escracho. Eu acho que aquilo é uma forma de responsabilização pública dessas pessoas. Talvez seja só uma diferença, se não de conteúdo, mas de forma. Mas eu entendo que essas formas de arte possibilitam exatamente a responsabilização pública. E outra coisa que eu talvez não tenha ligação direta com a sua pergunta, Rebeca, mas é algo que eu sempre argumentei nesse tema dos direitos culturais, inclusive quando eu justifiquei para fazer o meu pós-doutorado lá no Núcleo de Estudo da Violência, que diz: olha, se há obstáculos para a lei de anistia, se há obstáculos em relação ao direito à justiça, no direito cultural está muito tranquilo, porque o direito cultural não prescreve. Eu tenho direito hoje de saber o que aconteceu no passado. Esse direito não prescreve, ele começou agora, no momento que eu tenho interesse pelo tema. Meu direito à memória começa agora. Então, é presente, é sempre presente. E isso é um diferencial muito grande, porque o direito à justiça pode vir carregado de outras... para a área jurídica, principalmente, de outras discussões, de prescrição, e o direito cultural não. O direito cultural não é que nem que ele seja imprescritível, ele começou agora, você vai contar o tempo de quando, né? O direito cultural é presente. Então, essa é uma diferença, e talvez eu não usasse também, talvez por causa disso, assim, porque eu vinculo o direito à justiça, nesse caso, à área criminal, que tem uma série de discussões, né? É só para fazer uma pergunta rápida, mas dar meu testemunho e reforçar o Oriá. Eu estudei 7 anos no Colégio Militar de Fortaleza. E em 2000, eu me lembro bem, antes de sair, eu estava já no primeiro ano, acho, não sou tão velho assim, tá? Mas me assustou muito quando eles convocaram uma formatura no dia da Revolução e obrigaram a gente a vestir a farda de gala, garança e tudo mais. E começaram a formatura falando que estavam comemorando, em plena democracia, comemorando a Revolução de 64. Eu vivi isso na pele. Imediatamente, eu e alguns amigos começamos algumas movimentações no sentido de virar as costas, sair da formatura e ir embora, né? Sabendo, claro, que a gente podia ser punido. E aí a gente começava a falar, mas isso é um absurdo, convocaram, nunca tinham, eu estava esse tempo todo e não comemoravam nada. E era meio tempo, acho que uma reação não sei se a atuação das comissões de reparação, o assunto meio que já estava voltando à tona, né? Porque a gente tinha empurrado, como a Inês falou, meio para debaixo do tapete, e só agora que mais ou menos é que a gente está dando uma maior visibilidade. Não é que não existia, claro, ninguém pode negar a atuação de todos aqueles que lutaram contra todos os movimentos da década de 80, etc., né? E aí era interessante, era a percepção da gente, nós alunos, né? Não os militares. Houve um discurso comemorativo e a gente num movimento no sentido de abandonar a formatura, como alguns já estavam fazendo. E a gente pedia a colaboração dos colegas para se retirar e tudo mais, e alguns achavam que não, que tinha que obedecer a hierarquia. E eu disse, mas existe um outro valor maior aqui. E eu era um adolescente, não era nem formado direito, eu mesmo sabia nem o que estava dizendo, dizia intuitivamente, né? E o fato curioso foi que no ano seguinte, posteriormente, eles nunca mais convocaram essa formatura.
eles faziam apenas com soldados, né? Que era mais ou menos a história do que passa às polícias, né? Por exemplo, formação de direitos humanos. Uma vez eu tive um curso com um professor de teoria crítica dos direitos humanos na Venezuela. Ele disse: olha, não adianta formar a base só, porque eles obedecem a um oficialato, uma hierarquia, etc. Mas nesse caso houve uma espécie de direito de resistência, né? Depois não houve mais formatura e eles começaram a fazer o processo de alienação só com soldados, né? Mas a pergunta é algo que eu senti falta nos debates aqui, que é o seguinte: muito me assusta hoje na jurisprudência das nossas cortes, e aí é uma pergunta voltada mais para a sua atuação enquanto Ministério Público Federal, né? Nas ações criminais e tudo mais. Pelo menos no aspecto civilista, e isso a gente está importando certas teorias, de que vem sendo alavancado a questão de um direito ao esquecimento vinculado a direitos da personalidade. E aí, sim, na sua atuação, eu quero saber se os perpetradores dessas violações têm se utilizado desse argumento jurídico e desse discurso, porque eu converso com muitas pessoas, eu observo, pelo menos nos debates, nas notícias que rolam, nas notícias jurídicas, que eles meio que ainda não se valem, mas tá ganhando corpo. E é preocupante, porque eles vão começar a alegar isso aí, já que o Supremo pôs a lei da anistia também, subverteu a história da formação da lei da anistia, da sua aplicação, etc. Na minha avaliação, claro, eu respeito vozes dissonantes, mas tem sido um fator preocupante, né? O direito ao esquecimento tem sido usado hoje, vinculado como um direito da personalidade do indivíduo humano, para apagar fatos históricos que dizem respeito a todos nós, né? Aí como é que vocês tratam esse conflito aí, né? É bom não dar ideia, né? Porque eles ainda não começaram a usar o que está me assustando é exatamente isso. Estão engateando e começando. Não, é interessante, Rodrigo, porque eu tive a mesma preocupação que você, mais ou menos em 2011, quando começou a se discutir essa questão do direito ao esquecimento e o Superior Tribunal de Justiça firmar esse posicionamento. Eu pensei, não, eles vão usar isso, né? Claro, né? Que vão usar, mas primeiro não estão usando. Quem usou, e aí eu acho que a gente tem boas novas nesse sentido, foram os empresários que tinham um nome na lista suja do trabalho escravo. Eles usaram esse argumento e pediram para tirar o nome deles da lista suja. Vou falar bem rápido disso, porque só para contextualizar. Essa lista suja foi uma iniciativa de uma ONG chamada Repórter Brasil, que começou a notar que havia empresas que reiteradamente... Empresas não, proprietários que reiteradamente usavam o trabalho escravo em áreas rurais. E começaram a fazer uma lista suja, porque esses proprietários, na verdade, eles atendiam também ao mercado. Por exemplo, eu me lembro que uma época o detergente IP comprava algo de alguma fazenda, propriedade que tinha trabalhadores escravos. Então, para romper essa cadeia, foi que a ONG começou a fazer essa lista suja, sendo que viu que não ia dar certo ter uma lista suja, porque há direitos aí da pessoa que tem o nome lá. E aí ela fez um convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego, e eles realmente publicaram isso oficialmente, essa lista. Se vocês botarem lista suja do trabalho escravo, aparece no site oficial do governo federal. E começaram a entrar na justiça, claro, não sei se baseando no esquecimento, mas eu achei que tinha muita proximidade, porque os dois acontecimentos foram perto, assim, proximidade com o nosso tema, porque os dois acontecimentos, tanto do direito ao esquecimento como desse da lista suja, foram perto. E eu acho que a situação dos torturadores, dessas pessoas, está muito mais próxima da lista suja, que o que eles fizeram é muito mais sujo do que a lista suja, até, do que
do direito ao esquecimento, porque no direito ao esquecimento ainda há situações que realmente ferem os direitos personalíssimos, né? Você tem um nome lá na lista, porque, né, tem algumas situações que podem gerar aí mesmo um direito ao esquecimento, né? Porque eles estavam prejudicando muitas vezes a vida profissional. Um jovem posta aí, bate um carro, é encontrado bêbado 1 ano, depois de 10 anos ele não consegue fazer um concurso para a magistratura, porque a magistratura vai lá e vê que ele... Né? Assim, as pessoas têm o direito de ter aquela informação. Eu acho que até tem o direito, mas eu acho que são situações completamente diferentes, porque o que a gente tem são torturadores que nunca responderam pelo que eles fizeram. É totalmente diferente. Sequer responderam um processo. Eles alegaram esquecimento, eles primeiro, a gente só, como eu falei, como eu transcrevi aqui, repeti a frase do artista, a gente lembra do que a gente, né, esquece, mas a gente precisa primeiro, a gente precisa primeiro lembrar, saber, eles respondam daqui a muitos anos, se eles quiserem eu acho que eles não vão argumentar isso, eu acho que os tribunais não vão dar. Hã? Mas é uma ideia, né, para eles, mas eu acho que não cola. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra para o professor Humberto e agradeço a atenção de vocês hoje à noite aqui. Espero vê-los no próximo ano, no 4º encontro. E vou passar a palavra para o professor. Agradeço mais uma vez a professora Inês Virgínia. Obrigada, Manuela, pelas suas palavras, pelo jabá do livro. Muito obrigada. Vai sair a 2ª edição no próximo ano, quem sabe, se a gente não lança aqui. Que bom. E vou passar a palavra para o professor Humberto para as considerações finais. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Inês, do ponto de vista mais imediato, pela palestra brilhante, a Manuela Queiroz pela condução também brilhante desta mesa. E tem um significado muito importante a Manuela estar aqui, como o Ricardo esteve na primeira noite, isso já foi revelado publicamente, é que a gente constrói publicamente esses direitos culturais aqui, por exemplo, com a adoção da cadeira de direitos culturais nessa universidade, que teve toda a força, o debate, a discussão, quando você era presidenta ou presidente, não sei como é que você prefere. Presidente. Tá certo. A Dilma prefere presidenta, né? E é presidente da comissão, na época, de cultura da OAB e, subsequentemente, de direitos culturais. Então, tem uma turma que sempre está presente porque exatamente faz conosco esse trabalho. A ideia que a gente traçou para que eu falasse aqui, no final, é uma ideia que eu diria até que preciso abandonar porque ela é irrealizável, né? Seria a ideia de um relatório síntese desse encontro. É impossível. E essa ideia apareceu quando uma vez eu, participando de um seminário na Universidade do Havre, fiquei absolutamente impressionado com o fato de que, ao final de um seminário, um professor que era responsável por esse seminário fez o relatório de pronto para sintetizar o que naquele seminário aconteceu. Só que aquele seminário era um seminário que reunia 15 pessoas, mais ou menos. E ele havia recebido previamente os textos e subsequentemente feito. Eu fiquei encantado com isso, mas... e talvez até no primeiro encontro a gente tivesse a possibilidade de fazer esse relatório síntese. Mas o encontro cresceu. Nós recebemos, por exemplo, vários, ainda não fizemos a contabilidade do encontro. Então, o máximo que eu posso fazer é esse relatório síntese mais superficial para que nós tenhamos uma ideia do que construímos nesse terceiro encontro de direitos culturais. Foram aprovados para apresentação 76
trabalhos, apenas 16 deles aqui da Universidade de Fortaleza. Os outros de várias partes do Brasil e de alguns outros países, né, como a Argentina e o Peru. Esse encontro ele cresceu enormemente. Nós fomos fazer um grupo no Facebook para trocar mensagens entre as pessoas que tinham responsabilidades de coordenação no encontro, ou seja, coordenando um grupo temático, um simpósio temático, seja proferindo aqui uma palestra, seja participando de momentos diferenciados que nós elaboramos, alguns dos quais eu falarei um pouco mais adiante. E nesse grupo a gente contabilizou, dos que tinham Facebook, eu acho que umas 60 pessoas, né? 60 pessoas. Tem poucas pessoas no auditório, mas muita gente participou. Os simpósios temáticos continuam a ser um momento absolutamente importante, tão importante quanto esses momentos que nós vivenciamos aqui de forma coletiva, aberto a todos os que participam também dos simpósios temáticos. A gente pode observar isso pelas fotografias e pelos debates. Eu tive em um dos simpósios temáticos e conversei com alguns coordenadores, e teve simpósio temático que durou até 1h30, porque o pessoal teve que pedir para encerrar lá os debates, porque tinha outras atividades começando. E os trabalhos eles vêm sendo, imagino, muito bem aproveitados. Eles estarão ainda essa semana disponibilizados em anais com o ISSN, somados aos anais dos encontros anteriores, o que nos confere mais ou menos 240 artigos sobre esses assuntos relacionados aos direitos culturais. Todos esses disponíveis no site direitosculturais.com.br, que vocês, eu acredito que a partir de amanhã já poderão acessar. A gente não vai, talvez até agora já estejam disponíveis, mas eu não vou nem pedir que vocês acessem nesse instante, porque a gente está contabilizando as pessoas que efetivamente compareceram, para a gente não publicar e não fugir da regra do edital, não publicar aquelas que efetivamente não apresentaram. Então, cresceu enormemente. E o grupo, Manuela, antes dessa mesa, teve uma mesa de apresentação do grupo que teve que ser subdividida em 2 mesas, né? A da geração dos velhos, caducos, todos barbados, o Mário, o Rodrigo, o Gil e umas professoras, isso, e a chamada nova geração do pessoal que está ingressando. O grupo ele cresceu, mas de alguma forma diminuiu nesse trabalho gigantesco. E diminuiu não em virtude de algum defeito, mas em virtude de algo. Ixi, eu vou dizer, a redundância é terrível, né? Em virtude da virtude, né? Só uma palavra bonita a gente pode repetir, né? Não tem problema. Porque, por exemplo, alguns não estiveram mais efetivamente na linha de frente como operários desse trabalho, porque estavam fazendo seu doutorado, seu mestrado e em alguns casos, ganhando sua vida, né? Efetivamente. Mas eu estava até com medo de o pessoal me perguntar se eu havia feito o curso do David Brasil, né? Porque eu costumo gaguejar muito quando eu estou cansado, né? E nesses 3 últimos dias eu dormi só umas 4 horas e acredito que o pessoal também, né? Mas a gente fez isso com muito prazer para receber esses momentos coletivos, os simpósios temáticos, receber os palestrantes que vieram de outros países, de outros estados, de outras cidades do Ceará,
de outras universidades de Fortaleza e as pessoas dessa universidade também. Prometi falar em alguns momentos inovadores, né? E 2 ou 3 momentos inovadores eu acho que merecem destaque, e eu partilho com vocês porque eles trarão, imagino eu, desdobramentos de interesses de todos nós. Um deles é que, se os palestrantes, os participantes de uma maneira geral, não tiverem nenhuma oposição, esse terceiro Encontro Internacional de Direitos Culturais vai ser reproduzido na internet. Ele foi todo gravado numa parceria que nós fizemos aqui com o pessoal da Usina, essa produtora independente, e a gente vai soltando aos poucos esses debates que foram tão ricos aqui entre nós, né? Então, a gente pode ter um seminário cada dia, sei lá, o mês de dezembro, de janeiro, de fevereiro, a gente ter o terceiro Encontro Internacional de Direitos Culturais no mundo todo, para quem queira, eu diria, não somente escutar, mas interagir com os palestrantes, porque a gente tem condições de, por esses meios de comunicação da internet, lançar as perguntas, os debates, depois que as pessoas virem as imagens. Uma outra coisa muito importante foi o encontro de pesquisadores em políticas culturais que nós tivemos aqui. Nós tivemos um encontro com a rede de pesquisadores em políticas culturais e que ficou muito sensibilizada com a possibilidade que, a partir da influência da atuação que tem, abrir campos de, pelo menos, integração e difusão dos direitos culturais, né? Dentre essas pessoas que participaram aqui, desse encontro de redes, tivemos secretários de Estado, pessoas da cultura, pessoas que têm uma importância muito grande na formação cultural do Brasil, de uma maneira geral. Não vou citar nenhum nome com receio de esquecer os demais. E uma outra novidade foi a inversão de estruturas comunicacionais. Geralmente, a gente faz esse formato de palestra que alguém senta aqui, ou algumas pessoas sentam aqui e preparam previamente uma fala. Nós tivemos o inverso também. Nós tivemos, na nossa programação, um primeiro experimento. A gente vem tentando esses experimentos novos de comunicação também, e a gente vai fazer, remeter para todos uma avaliação daquelas que os resultados são colhidos pela estrutura do Google Drive, para ver como é que a gente constrói, não apenas entre nós, ou com os debates, por exemplo, feitos com a Inês, com Ricardo, com Manuela, com um grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais. Então, teve esse momento mais inovador, que foi uma entrevista. A gente convidou uma pessoa, e nesse caso eu posso citar o nome, porque só uma pessoa não vou esquecer, né? Que foi o Paulo Miguel, talvez a maior autoridade em festas públicas do Brasil. Quem quiser conhecer o trabalho dele, basta dar uma lida na revista número 15 do Itaú Cultural, que foi um número especialmente feito para o estudo das festas populares. Então, o Miguel, eu contei isso lá, eu vou contar aqui para vocês, só para caminhar para o encerramento dessa pequena fala de agradecimento. E eu me atrevi a pedir isso ao Miguel, porque uma vez ele escreveu um texto na antevéspera do Carnaval desse ano de 2014, escreveu um texto, não, desculpa, ele foi entrevistado pelo Correio da Bahia, um texto absolutamente interessante, dizendo coisas dessas que só os estudiosos conseguem revelar e que invertem as
convicções que o senso comum tem sobre determinadas situações, como, por exemplo, o carnaval é bem menos violento do que o que a gente imagina, e ele, com seus estudos, chega a demonstrar cabalmente assertivas desta natureza, e que, portanto, a gente fica absolutamente embevecido. É um estudioso, estudou, fez a pós-graduação exatamente na universidade da nossa Melissa, aliás, da nossa Rebeca Atêncio, né? O Paulo Miguel estudou lá. Então, eu disse assim, ele havia escrito, só para contar essa historinha que eu acho engraçada, mas, ao mesmo tempo, reveladora das possibilidades que esses novos tempos nos fornecem, né? Ele deu essa entrevista, aí eu cheguei para dar aula aqui no mestrado e doutorado e tinha o meu assunto para abordar e os alunos querendo o tempo todo só conversar sobre o carnaval. Eu começava um assunto e os alunos, carnaval. Rapaz, vocês querem conversar sobre o carnaval? Então vamos conversar sobre o carnaval, né? Aí, vamos conversar sobre o carnaval como? Lendo a entrevista do Paulo Miguel. Aí a gente leu a entrevista, era uma aula de direitos culturais, tudo a ver o programa, né? Mas tinha algumas coisas que a gente não entendia, porque eram absolutamente peculiares da estrutura jurídica, política e social do carnaval. E aí eu disse, e aí, como é que a gente vai ficar sem entender? Aí disse, não vamos ficar sem entender. Aí eu peguei o telefone, era até outro telefone mais pobrezinho que esse, liguei para o Miguel e disse assim, Miguel, você está podendo falar? Ele disse, estou. Aliás, eu estou aqui numa reunião, mas vou sair para lhe atender. Aí saiu, ele disse assim, Miguel, você vai me dar uma aula. Ele deu uma aula durante 1 hora, através do telefone, no Viva Voz, né? E foi uma das coisas maravilhosas. Então, esse novo fluxo foi um fluxo que eu disse assim, quem vai se preparar é a plateia, porque a pessoa que já está convidada, ela já é faticamente habilitada a conversar sobre o assunto. Tivemos uma entrevista maravilhosa, vocês vão ver posteriormente, quando a gente fizer a divulgação na internet. Eu disse, e a caminho para encerrar, eu disse na abertura na mesa de abertura, que a gente passaria com esse encontro a enfrentar um tema que a gente ainda não tinha enfrentado adequadamente. Enfrentar no sentido de nos aproximarmos desse tema mais fortemente, inclusive a partir dessa perspectiva. E ficamos, pelo menos eu, e creio que todo mundo do grupo também, pelas perguntas que foram feitas, pelas conversas que tivemos, absolutamente contentes com todas as participações e palestras, né? E achamos isso, o conteúdo do que foi abordado aqui, algo absolutamente indispensável, porque eu acho que nós, além do gosto pela cultura, comungamos o gosto pela democracia, né? E o Robert Dawn e o Olivier Duhamel tem um livro em que eles fazem paralelos de democracia, e eles dizem uma coisa meio assustadora, que se você for contabilizar a vida da democracia na história da humanidade, ela não tem uma sequência de estabilidade para além de 400 anos, e isso em lugares muito pontuais, né? Então, todos nós gostamos da democracia, né? Aliás, eu vou até eu não vou nem fazer essa correção que me passou aqui na mente. A rigor, a gente tem esse empenho pela democracia, e a gente sabe que esse setor cultural nos habilita a contribuir como cidadãos, né? Um conterrâneo da Rebeca Atêncio, Thomas Jefferson, dizia que as leis deveriam durar 19 anos.
esse é um número meio incompreensível para nós brasileiros, ou para os ocidentais de uma maneira geral, né? Já que a gente, quando se refere a números, tem uma ideia redonda, né? A gente gosta de números redondos. Por que 19 não 20? Me parece que é por causa da ideia do final dos teenagers, né? Ou seja, a partir de 19 anos, porque quando uma geração muda na cabeça dele, a legislação, essa nova geração assumiria o poder e teria o direito de mudar. Mas aí, fazendo uma referência direta à palestra da Inês Virgínia, a gente tem que pensar na proibição do retrocesso, né? Então, se a gente gosta, se a gente quer democracia e se a gente acha que é inadequado o retrocesso para situações de opressão do ser humano, as aulas que tivemos aqui foram absolutamente importantes, né? Então, nós agradecemos enormemente. Então, o evento do terceiro Encontro Internacional de Direitos Culturais não fecha suas portas nesse instante, né? A previsão dele é de 7 a 11, sendo que no dia 10, amanhã de manhã, nós teremos uma reunião com pessoas e grupos que queiram eventualmente trocar ideias de como estabelecermos conexões e intercâmbios entre grupos de pesquisa e entre pesquisadores. Então, amanhã, 9 da manhã, nós convidamos a quem possa estar nesse mesmo local aqui para essa penúltima fase desse terceiro Encontro Internacional de Direitos Culturais, porque a última fase, efetivamente, a última fase assim de encontros formais e previstos na programação vai ser no sábado, que é uma avaliação pelo menos provisória do que aconteceu com o evento, porque, de fato, a avaliação final a gente quer obter e fazer conjuntamente com vocês. Para nós, por enquanto, e eu diria particularmente para mim, tenho muita gratidão e muita satisfação com tudo o que aconteceu aqui. Muito obrigado.